agora nessa data FIFA, escolheu não ter folgas ou uma mini férias, né? Já nessa terça-feira, a equipe do Vasco estará totalmente em campo, né? Totalmente treinando, né? Com Ramon Dias, porque o Vasco ele precisa melhorar muito, né? Já que o Vasco ele começou bem com o Ramon Dias, mostrou uma esperança, mas no jogo contra o Santos e no jogo de sábado contra o São Paulo, principalmente no jogo de sábado contra o São Paulo, né, foi por pouco que o Vasco, dentro de São Januário, não perde o jogo e se complica ainda mais. Que agora voltou para dando rebaixamento, né? Acabou o Bahia ultrapassando ele e o Santos também acabou ultrapassando, vencendo o Palmeiras, né? Que isso vai ser um dos grandes problemas do Vasco também, porque o Vasco nesse momento não depende só dele e até o final do campeonato não vai depender só dele, né? Vai depender do Bahia, vai depender do Goiás, vai depender do Curitiba que ganhou ontem contra o Atlético Mineiro, vai depender do Cruzeiro que ainda não jogou contra o Cuiabá, vai depender do Internacional, vai depender de um monte de time, né, de fazer uma campanha pior do que ele, né? Apesar de ser um ponto de diferença, a equipe do Bahia está em crescente. A equipe do Santos, principalmente, que vem três vitórias seguidas, né? Venceu a equipe do Vasco, aí venceu o clássico contra o Palmeiras, né? Que isso favoreceu a outra equipe carioca, que é o Botafogo, que já a gente vai falar sobre, prejudicou o, o, o Vasco ontem, né? O Vasco, ele agora está em mau lençóis, tem esses 10 dias aí para se reerguer, mudar a forma de jogar, porque o Flamengo, o Vasco, né, ele não está ruim, assim, da forma que estava na era Barbieri, com todo respeito ao treinador Barbieri, mas ele teve uma queda, né, pelo começo do jogo do campeonato, né, do segundo turno para agora. Bem parecida, é uma queda bem parecida que aconteceu com o Vasco no primeiro turno, que fez um jogo muito bom com o Atlético Mineiro, ganhou de virada, né? Fez um outro jogo que saiu ganhando de 2-0 do Palmeiras, mas acabou sofrendo um empate, né? E isso foi preocupante a equipe do Vasco, né? Mas mesmo sendo 2-0, foi caracterizado como um jogo normal, né? Porque o Palmeiras era candidato naquele momento ao título e o Vasco da Gama ele disputava, ele tinha acabado de voltar da segunda divisão para a primeira, então foi um resultado considerado normal. E o problema do Vasco é que o Vasco agora tem uma sequência pesada, né? Ao meu ver, apesar do Fortaleza estar com a cabeça lá na final da Sul-Americana, no dia 28, o Vasco pegará ainda a equipe do Fortaleza, né, com um elenco bem forte, né, porque a equipe reserva do Fortaleza também ela não é uma equipe, entre aspas, fraca, né? A gente viu ontem Fortaleza perdendo 2-0 para o América, mas conseguiu fazer uma virada belíssima para 3-2. E o Vasco precisa se preocupar, porque na volta da data FIFA, na quarta-feira, né, pegará o Fortaleza dentro de casa. Né? É um jogo duríssimo que o Vasco precisa vencer, porque, como eu já disse, não depende só dele, então tem que vencer para o Santos, que melhorou, o Bahia, com o Rogério Ceni melhorou, o Goiás, que é uma equipe, às vezes não consegue resultado,
mas é uma equipe bem chata, né? Complicou a vida do Botafogo e complicou a vida do Flamengo também, né? Quando ainda estava com o Sampaoli e do Botafogo era Bruno Lage, né? Depois pega um clássico que é contra o Flamengo, já no domingo seguinte, né? Que também vai ser no Maracanã, com a equipe do Flamengo já com o Tite, já será o segundo jogo do Tite no comando, né? E claro, a gente sabe que quando tem a rivalidade, a equipe do Flamengo, mesmo ali, nem assim, tem tanta esperança, mas querendo ainda chegar ali perto do Botafogo, do líder do campeonato, vai jogar tudo que não jogou nesse campeonato aí, ainda mais sabendo que o adversário é o Vasco, seu maior rival, ou um dos seus maiores rivais, e não está bem da perna, e, entre aspas, poderia ajudar para o rebaixamento ou complicar mais a vida do Cruz Maltino. Depois pega um confronto direto, né, que é com o Internacional, e é uma equipe que acabou de sair da semifinal da Libertadores, mas está se complicando no Brasileiro. Conseguiu uma vitória também contra o Grêmio num clássico. Então, se você reparar aqui, até agora a gente só vê times que venceram, tirando o Flamengo, o Vasco só vai pegar times que venceram ou que estão jogando ou que podem complicar a vida do Vasco, né? Fortaleza, Flamengo, Internacional. O Goiás não venceu esse jogo maravilhoso, né? Para quem não torce para o Bernie para o Bahia, foi um jogo maravilhoso. 6-4 para o Bahia, mas o Goiás, na sua casa, né, na Serrinha, ele é muito chato e vai dar trabalho para o Vasco, né? Então, assim, o Vasco nessa sequência vai sofrer muito, porque pega 3 confrontos diretos que ainda tem o Cuiabá, que é uma equipe que já deu problema contra o Flamengo, já jogou muito bem contra o Botafogo. O Botafogo conseguiu vencer lá, né? Quando sofreu um pênalti, foi de 1-0, ganhou do Flamengo de 3-0, ganhou, pegou o Fluminense jogando muito bem. E, claro, o Vasco vai pegar o Cuiabá, mesmo o Vasco ser vencido no primeiro turno, né? O Vasco vai pegar o Cuiabá dentro da casa do Cuiabá. A gente sabe, não sabe o horário ainda, mas se for o horário da parte da tarde, a temperatura é muito, muito ruim, né? Atrapalha muito para quem é do Rio de Janeiro, é uma cidade litorânea que está acostumado com umidade, lá não tem tanto. Isso pode atrapalhar a equipe do Vasco. E ali no começo ainda de novembro, né, tem um outro clássico, e agora é com o Botafogo, né, que pode ser em São Januário, pode ser no Maracanã. Né, o Vasco sonha em voltar nesse jogo a jogar no Maracanã. Não sei se vai entrar na justiça, se vai conversar com o Flamengo, com o Fluminense, ou fazer o que fez contra o Fluminense, que eu, sinceramente, não concordaria de realizar o jogo no Newton Santos, né? Porque é o campo do Botafogo, o Botafogo já conhece o terreno, né? Porque pode até ter uma diferença na, 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 na grama, né? Mas, é claro, o Botafogo joga lá, treina lá e sabe muito mais do que, do que o Vasco da Gama, né?